oficina de colagem que se chama Junk Journal. É um modelo de colagem onde a gente usa papel, cola, folhas, revistas, embalagens, tecidos como, como uma forma artística de colocar no papel nossos sentimentos, um pouco da nossa personalidade, um jeito de falar um pouco sobre nós de uma forma divertida, um pouco mais lúdica. A gente vai pedir para você fazer e até o final de toda a explicação a gente vai colocar o passo a passo de como a gente vai fazer isso juntos. Porque a colagem, essa técnica, ela carrega muito mais do que parece, né? Ela coloca a sua criatividade na mão. Você coloca sem uma pressão, sabe? É uma coisa de se expressar mesmo para você ter um significado na ponta da mão. É uma forma terapêutica. A gente tem um exemplo no nosso grupo mesmo, a Érica. Ela que apresentou isso pra gente, né? Porque ela tornou-se um hobby para ela e ela achou uma forma de introduzir isso no nosso curso. E sobre a Agenda 2030 mencionada, a gente vai falar sobre isso. E também tem uma questão de sustentabilidade, por causa do reaproveitamento de materiais. Um plano de ação criado pela ONU em 2015 e assinado por 193 países. Ela tem alguns objetivos, são 17, que são Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que entre eles a gente tem erradicar a pobreza, garantir educação de qualidade, reduzir desigualdades e promover o trabalho decente. E como a gente trouxe no próprio Junk Journal, a gente também tem principalmente essa parte de sustentabilidade, reciclagem e outras coisas que as empresas fazem para poder manter isso. E os países que participaram, eles se comprometeram a alcançar esses ODS, que são os objetivos, até o ano de 2030. Tá bem próximo, né? Mas então, em resumo, ela é um roteiro mundial com algumas metas concretas para um futuro mais justo para todo mundo. Tem a parte de trás. Não precisa. Tô filmando você falando. Vocês gostaram da atividade? Foi bom? É legal, né? Colocar a mão na massa e tal. Então, para começar, a gente vai falar o que a gente fez. Como eu e a Camille foi a que mais fez coisa aí, a gente vai falar. A gente quis fazer um sobre o nosso grupo, em geral, em vez de fazer individual. Então, a gente fez sobre o Radar RH, o nosso grupo. E a gente colocou principalmente coisas que a gente gosta e coisas que a gente defende. Então, a gente colocou
Ó, fogo no racistas, né, em pautas raciais, pautas feministas, fim da cala 6x1, e a gente quis também colocar algo que incluísse as pessoas do nosso grupo. Então, por exemplo, a Craft, que não pode mais estar com a gente hoje, a gente colocou Lute como uma mãe, para representar o papel dela dentro do nosso grupo, como mãe. A gente colocou alguns sobre liberdade, sobre as coisas que a gente gosta, os bichinhos, cachorrinhos. Então, tudo aqui é mais um recorte nosso como grupo, coisas que a gente concorda e que a gente apoia e gosta juntos, né? Você quer me complementar com alguma coisa? Não. Bom dia, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Eu fiz um projeto onde eu trabalho há muitos anos nessa área e desde então eu consigo identificar muito bem com a terra, porque é a terra onde eu construo, né, faço construções, né, para moradias melhores, para o futuro daquele que corre atrás de um bom trabalho, né. Eu coloquei aqui alguns desenhos de prédios, né, uma ponte aqui, e coloquei uma explicação sobre a terra, né, que a terra traz muito benefício para nós, inclusive para quem tem possibilidade de conseguir, e luta atrás, né. Moradia eu coloquei também, né, construindo e refazendo as construções para um futuro melhor. E a liberdade, ter um seu próprio pedaço de chão, de terra, e todo mundo corre atrás de uma grande liberdade que é o seu pedaço de chão, né. E eu coloquei isso aqui para mostrar um pouco de mim, porque acho que a vida toda eu trabalhei nessa parte de construção civil, então eu mais identifiquei nessa parte, tá bom? Quem sou eu? Eu vou explicar tópico por tópico. O sol, para mim, ele representa tudo, a energia, tudo. O povo preto tem que viver. O povo preto, que eu falo, nós, pardos, nós do cabelo ruim, que é assim mesmo que eu falo que eu tenho, nós temos que viver. E, às vezes, nós mesmos temos preconceito com nós mesmos. E isso tem que acabar. A luta das mulheres para o mundo, arreda homem, que vem aí a mulher, isso aqui eu não coloco só arreda homem, eu coloco arreda a população, porque às vezes eu escuto de mulher mesmo, hoje eu escutei da mulher pode fazer um curso, não existe isso. Nós somos capazes de tudo e muito mais. Eu tenho uma irmã que ela é caminhoneira e ela dirige um caminhão no Brasil inteiro com 2 eixos. E ela chega em determinadas empresas, a pessoa pergunta, cadê o motorista? Às vezes mulher mesmo pergunta. Isso não é só a ré da homem, é a ré da população. Nós mulheres conseguimos tudo e muito mais. Mulher que ama a revolução, eu fiz um desenho aqui da musiquinha e eu brava. Eu sou um amor de pessoa, mas eu também sou brava e a música para mim ela representa tudo. Eu sempre vou estar com fone, eu posso estar mais triste, mais retada que eu tiver. E a música ela vai renovar a minha energia. Tudo que nós temos é nosso. Eu acho que a sua boca vai falar do que o seu coração está cheio. Chocolate é que eu sou chocolatra mesmo, e eu coloquei amor, caridade, que eu participo de projetos social, empatia, reciprocidade, se vir com amor vai ter amor, se vir com pedra vai ter pedra, felicidade e alegria sempre, essa sou eu. Prazer, meu nome é Genildo, né? Eu trouxe uma reflexão, né? Para que surjam novas ideias, é preciso a gente pensar fora da caixinha. E para evoluir também a gente precisa pensar fora da caixinha, que aqui é uma simples caixa e significante, né? Mas para que ela evolua para uma caixa, ela precisa ter uma mente diferente. Então, de tudo que todo mundo falou aqui um pouco, a gente precisa evoluir. E a gente evoluindo, a gente deixa de ser racista, a gente evoluindo, a gente deixa de ser pobre, a gente evoluindo, a gente deixa de ter uma mente pequena. Então, tudo que envolve ao ser humano, a gente precisa de evolução. Porque quando a gente nasce, a gente não sabe andar. E a gente evolui para começar a andar. Quando a gente é criança, a gente não entende do mundo, mas conforme vai passando o tempo, a gente vai entendendo o que é o mundo. E quando a gente chega numa certa idade, a gente acha que sabe tudo, mas não, a gente tem que aprender mais. Porque agora vem os jovens, né, ensinando pra gente uma evolução da tecnologia ou de alguma coisa assim. Então, a nossa vida é formada por evolução. Então, todos os dias a gente está aprendendo. Então, se a gente pensar fora da caixinha, eu sou mais velho, eu tenho que te ensinar, isso aí já é errado, né? Então, a gente precisa evoluir. Evoluir em aprender, evoluir em ser mais simples, evoluir em ter amizades, evoluir em ser mais próximo, né, do nosso amigo, do nosso colega.
E como o professor sempre ensina aqui pra gente, a gente precisa aprender. A gente precisa entrar nessa parte de evolução e querer aprender alguma coisa diferente. E quando você sai da caixinha, você sai da sua zona de conforto. E quando você sai da sua zona de conforto, você aprende coisas melhores. Então esse é meu pensamento, tá bom? Obrigado, viu? Ó, eu fiz algumas provocações aqui, usando cores, e uma provocação para mim, tá? Eu usei várias cores aqui porque eu acredito que não tem uma coisa só que me defina. Eu sou várias coisas, eu penso várias coisas. Então, eu coloquei aqui algumas bandeiras, elas têm alguns significados para mim, não só dos países, mas de pessoas, né? Então, pessoas que eu tenho contato, lugares que eu já visitei, algumas caminhadas que eu já fiz aí pelo mundo e outras coisas. E aí eu fiz algumas provocações, né? Como aqui a tampa aqui do pote, né? E eu fico pensando, né? O que que me completa, né? O que que me deixa realmente completo, aquilo que faz sentido para mim. E aqui a questão da caixa. Eu fico pensando muito nisso, né? Quem eu sou e quem eu estou me tornando, quem eu sou para as pessoas. Então eu fico pensando, se abrir a tampa, o que que tem dentro? Será que eu posso me mostrar? Não que eu tenha segredos, mas será que eu estou pronto para ajudar as pessoas o meu papel enquanto professor não é ensinar. O meu papel enquanto professor é motivar, é ajudar as pessoas a chegarem onde elas querem chegar. E aí eu coloquei aqui embaixo, né? Eu achei esse aqui bem interessante, porque eu considero que eu sou realmente, tá? Eu controlo, posso controlar a minha vida. Eu tenho a oportunidade de direcionar a minha vida. Então esse navio, né? Aqui, esse pequeno barco, seria como eu no controle da minha vida. A minha vida ela vai aonde realmente eu determinar que ela vai, né? Porque, como nós falamos de manhã, se eu parar, se eu não crescer, e se eu não tiver sonhos, eu não tiver plano, eu não vou para lugar nenhum, porque uma pessoa que não tem plano nenhum, qualquer lugar serve, né? Então eu não sou esse, eu tenho planos. Então eu fiz essa brincadeira aqui com essas cores, mas é uma coisa mais para mim mesmo, para pensar. E aí eu usei essa palavra, né? Quem sou, que é de alma, né? A palavra sou é alma. Então eu fico pensando muito nisso, né? Não ser apenas, porque a alma ela é tocada de várias formas, né? Então eu nunca sou uma pessoa só, eu sempre sou uma pessoa diferente e eu quero continuar crescendo, evoluindo nesse sentido também. É isso.